Como é que tá o TIR B11, ETF que paga dividendos aparentemente, com quase um ano praticamente de existência. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é sempre importante lembrar. Então o ETF TIR B11 aqui tem uma análise um pouco mais detalhada dele aqui no canal já, só para você que ainda não conhece. Basicamente ele está replicando aqui o índice TEVA Dividendos Ativos Reais Listados. Esse aqui é um índice que foca muito em empresas de utilities, shoppings, concessões rodoviárias, todas elas aqui brasileiras. Então é um ETF de ações nacionais, né? Perdão. O ETF é nacional, as ações são nacionais. Então ele tem justamente foco aqui em empresas de ativos reais, com histórico consistente de distribuições de dividendos. E esse é um ETF que paga dividendos, por incrível que pareça, porque no site oficial não diz nada disso. Mas vou mostrar para vocês onde que eu descobri que ele paga e quanto que ele está pagando, para a gente ter uma noçãozinha pelo menos. Enfim, está focando aqui realmente na distribuição e no pagamento de dividendos. E claro, já comenta para mim se você investe em ETFs que pagam dividendos, se esse é o seu foco, se é o que você prefere. E de vez em quando eu vou trazendo conteúdos assim para também atender vocês. Então, bem rapidamente aqui, só para você que não conhece, o TIR B11, ele pega aqui empresas com capitalização igual ou maior de 500 milhões de reais, tem que ter no mínimo 200 milhões de negociação e esse free float de 10%, e faz aqui um filtro de exclusão empresas em RJ e com dificuldades. Então depois ele vai pegar aqui os 75% com maior dividend score, é basicamente quem está mais distribuindo ali dentro daqueles filtros, faz ali uma composição ali da carteira com as ponderações de acordo com esse dividend yield e dividend score em relação ali à capitalização de mercado, tá? Basicamente esse aqui é o TIR B11, mostro mais um pouquinho aqui em relação ao índice em si, as características, a taxa de administração aqui basicamente 0,5% ao ano, não é muito barato, poderia ser um pouquinho mais barato, né? Mas tudo bem, é o preço que eles colocam e eles mostram um pouquinho mais aqui da performance e assim por diante. Então aqui já falei uma vez, falo assim de todo o respeito do mundo aí ao pessoal do BTG. Cara, é uma empresa gigantesca, os caras são fera demais, fazem aí diversos ETFs super interessantes, super úteis, mas aqui, infelizmente, o pessoal pecou assim e segue pecando, né? Não é de hoje, mas faltam algumas informações muito importantes aqui no site do TIR B11 e tal. Tô dando um feedback aqui porque eu olho muito para a necessidade da pessoa física e fica difícil de olhar algumas questões importantes do produto, tá? Então, por exemplo, a gente não tem de forma clara escrito no site que ele paga dividendos. Então, por exemplo, os inscritos, desculpa, eu não vou lembrar o nome agora, já faz umas 3, 4 semanas, vocês que me falam nos comentários que ele paga e quanto que ele pagou, né? Depois que eu fui descobrir onde que eu conseguiria achar essa informação, eu só consegui achar em um lugar e ainda assim não é garantido. Então, essa é uma informação bem relevante que tem que estar no site, tanto do produto ETF, ou em último caso aqui, pelo menos no site do índice também, né? Pelo menos ter aqui, de alguma forma, um dividend yield anual, anualizado, média recente, as informações melhores. Fica um pouco difícil da gente avaliar um ativo que é para distribuir dividendos se a gente não sabe nem o dividend yield dele, né? Ah, Anthony, você tá falando mal e tal. Cara, não é que eu tô falando mal, né? Eu tô olhando muito para você que é pessoa física, que é meu cliente. Imagino que a quem o BTG também quer que compre o produto deles. O cara tem que saber pelo menos quanto é que tá pagando de dividend yield, né? Se você realmente foca em receber dividendos, você vai querer saber, eu imagino. Eu, por exemplo, não foco como pessoa física, né? Não é o meu objetivo, não é a minha preferência. Mas, cara, a gente tem que analisar, né? Para tirar conclusões. Aqui não consegue nem analisar às vezes. Enfim, tem um pouquinho das ações, já vou falar um pouco melhor disso. E aqui já vai um destaque, um ponto de atenção, tá? Patrimônio líquido de 2 milhões de reais. Não é muita coisa. Ponto de atenção aí, caso você esteja comprado, a questão da liquidez. Outro ponto de atenção é porque você precisa deixar o like, se inscrever no canal para mais vídeos de ETFs que pagam dividendos e mais análises como essa. Você tem que fazer isso agora, não deixa para depois. Faz agora que é mais fácil, é mais rápido, beleza? Fez aí? Bora. Então aqui a gente tem um pouquinho da carteira do TIR B11. Cara, muda um pouquinho de mês a mês, ok? Tem atrasado aqui a atualização. Tem aqui a CEMIG, Taesa, Engie, IESA e assim por diante, né? Pega justamente aqueles setores de utilities, shops, energias, ativos reais, né? É a proposta deles em si. E tem tido um resultado muito bom, tá? Nesse primeiro ano, em termos de valorização, a gente vai ver ali, bateu o Ibov, bateu o próprio IDIV também. Lógico que é cíclico, né? Não dá para dizer que isso vai acontecer sempre, mas a proposta do índice em si é interessante, né? Por mais que seja bem concentrado. E novamente um destaque em relação ao patrimônio líquido, como ele vem caindo, ele era um pouco mais relevante, né? Drasticamente diminuiu. Apesar disso, os cotistas vêm aumentando, o que geralmente não acontece, né? Olha lá o Márcio. Márcio é inscrito aqui do canal. Ó. Alguém se ligou nesse 76% de perda de patrimônio desse fundo em 6 meses? Eu me liguei, Márcio. Abraço.
Bom, e em termos de dividendos, tá? Só para quem está muito curioso para saber quanto é que ele está pagando, o único lugar que eu consegui achar, além dos comentários do meu canal, que algumas pessoas gentilmente falaram quanto que ele pagou, mas já faz um tempo e foi só uma vez, então, enfim, né? Não dá para saber. Foi aqui no TradingView, tá? Por incrível que pareça, o único lugar que eu achei foi aqui, nessa bolinha. Tem uma bolinha de dividend yield. Nem no Status Invest puxou certo, puxa errado, ele não puxa todos. Enfim, ele pagou aqui 21 centavos lá em fevereiro, pagou aqui 9 centavos em abril e agora 31 centavos em julho. Aí uma conta de padeiro, assim, super por cima, ele está pagando entre 5% e 6% desses percentuais que ele distribuiu até o momento. Não deu um ano fechado ainda, não está clara a distribuição de se tem uma periodicidade obrigatória, se não tem. Assim, não tem nada claro, tá? Então, esses são os números de agora, mas eu não estou falando que isso é tudo, nem que essa é a regra. Estou falando o que ele pagou, que deu na faixa da média ali mais ou menos entre 5% e 6%. Conta de padeiro, tá? De novo, a obrigação aqui de informar o dividend yield anualizado, recente, de quase um ano, teoricamente é do produto, né? E claro, para você aprender a analisar os ETFs, tanto de renda fixa quanto de renda variável, aprender na prática todo o processo, passo a passo, em mapas mentais, tudo desenhadinho, bonitinho para você copiar. Tem aqui o Capital Certo com 8 horinhas de treinamento, super direto ao ponto, super acessível para você aprender tudo isso na prática. Se estiver interessado, só clica ali no primeiro link da descrição ou no comentário fixado para saber mais. Aqui eu estou puxando só o TIR B11, pelo menos o primeiro ano, tá? Eu sei que não é exatamente um ano cravado, mas é praticamente aqui, quase um ano, tá? Quase um aninho. A gente dar uma comparada, tanto o TIR B11, eu botei aqui o DIV D11, não o DIVO 11, porque o DIV D11 também paga dividendos. Vou tentar comparar aqui os pares mais próximos e deixei aqui o IBOV, tá? Só para a gente conseguir visualizar. Então, logicamente, tem aqui uma diferença do início, né? Muda um pouquinho, a gente sabe que nunca é exatamente perfeito e existem oscilações, tá certo? E não precisa se ater muito à valorização. Rendeu 18%. Cara, rendeu 18% nessa janela que eu tô mostrando aqui, tá? Se você muda a janela, já muda tudo. Mas o ponto todo é pontos positivos, tá? Então, acho que a carteira, ela por mais que ela seja bem concentrada e bem segmentada, ela traz aqui algumas empresas de qualidade que você consegue se beneficiar nesses ciclos de alta, tá? Conseguiu, inclusive, bater o IBOV e o IDIV, né? Que é praticamente aqui o DIV D11. Tá tendo um resultado melhor do que esses caras. E não é um pouquinho melhor, né? Então, enquanto eles renderam 9, 10%, ele está rendendo 18%. Ok, muito bom. Claro que em momentos de queda e crise, ela pode se comportar pior, você pode sofrer um pouquinho mais. Isso, inclusive, às vezes acontece por conta de ter uma concentração um pouquinho maior. São menos empresas, tá? Olha lá, são 17 ativos nesse momento lá no índice. Então, em alguns momentos, você pode ter ali quedas um pouquinho mais violentas, a depender do tipo da crise. A gente até percebe que ele é um pouco mais estável do que o Ibov, tende a se valorizar mais do que ele no médio e longo prazo, mas em termos de concentração, se tiver uma crise mais local do setor, ele pode sofrer um pouquinho mais por estar menos diversificado. Mas não dá para negar, ele teve um resultado melhor. A gente tem que falar aqui as coisas boas também, né? Outro ponto para se atentar, esse aqui é bem relevante, tá? Assim, a concentração geralmente é uma coisa que me incomoda um pouco na maioria dos ETFs que tem essas propostas. Mas de boa, a gente respeita, a gente analisa, não tem problema. Mas a questão aqui da liquidez é um ponto de atenção, tá? Essa situação aqui de diminuição drástica do patrimônio líquido não é que inviabiliza totalmente o investimento, mas assim, tem que avaliar ali na hora se tem realmente bastante cota na tela, se o market maker está dando conta. E geralmente, quando o patrimônio líquido é muito baixo, você bota no gráfico de 1 minuto, ele fica muito pixelado, né? Você corre o risco de ficar sem saída fácil, você paga muito spread para entrar, pode ser um pouquinho trabalhoso, então tem que ter atenção nesse ponto. De novo, não estou falando que é um problema ou que é ruim, mas é um ponto de atenção bem, bem relevante. Outro ponto, cara, esse ativo, ele é bem correlacionado com o IDIV, com o IBOV, com os outros ativos brasileiros, tá? Então, por mais que ele teve uma valorização maior, beleza, bom, né? Ele é super correlacionado. Então, os movimentos de alta que tem, os topos que tem, as correçõezinhas que tem, cara, eles andam tudo junto. Então, se você está comprando TIR B11, DIVO 11, BOVA 11, Brasil 11 e todos os outros ETFs e ações lá do Barsi, de qualquer um, cara, você está super correlacionado. Toma cuidado. Tá tudo andando junto. Então, esse é um ponto de atenção. O ideal é a gente escolher um, no máximo dois, né? Olha lá, para fazer a sua exposição, porque comprar Brasil já é uma concentração indireta. Se você fica comprando Brasil, outros ETFs de Brasil, aí você tem que estar muito ciente que a correlação desses ativos pode gerar uma movimentação grande da sua carteira para aquele lado.
É claro, quando tudo sobe, você vai falar, pô, subiu, eu sou um gênio, ganhei dinheiro. Mas na realidade você deu sorte, né? Aí depois tudo cai junto e você fala, ô, caiu tudo. O mercado é difícil. Na real, você só estava correlacionado. Então, isso até é legal de falar. Quando você compra vários ativos que são correlacionados, você faz de forma consciente, óbvio, porque não tem como você comprar tudo descorrelacionado, não tem como você comprar nada de sobreposição. Um pouquinho acontece, tá? A gente sabe. Mas você geralmente avalia o somatório desses ativos, desses investimentos, digamos assim, como carteira, tá? Vou abrir aqui, ó. Sempre uso essa carteira em níveis aqui como exemplo. Olha lá, já deixa aqui de propósito. Então, por exemplo, se você está comprando, Antônio, eu tenho 5 ETF ou 5 ativos, ações, né? Tem gente que compra ainda. Do Brasil, tá bom. Então você vai ter aqui vários ativos, né? Aqui tá ativo 11, mas você tem lá Banco do Brasil, PEG, essas aí que todo mundo compra. Petrobras, as mesmas de sempre, né? O pessoal sempre fala, eu tenho essas aqui. Aí tu olha, tá bom. Então, já que elas são correlacionadas na maioria dos casos, é mais legal você avaliar em termos de classe. Você vai pegar, por exemplo, aqui, sei lá, renda variável FIIs. Cara, renda variável ações nacionais, por exemplo. Então, o somatório daquela classe, que aqui é um exemplo, 10%, tá? Não é recomendação, demonstração. Demonstração. Então, o somatório daqueles ativos todos vai dar a tua classe. É muito mais relevante, então, você avaliar assim, pô, beleza, eu tenho vários ativos que são correlacionados, vários ativos que compram Brasil, se essa é a sua vontade, ok? Mas o percentual total do somatório deles é o que você vai ter que controlar um pouco melhor, né? Lógico que os ativos você também controla os percentuais, a diversificação indireta, mas você começa a tratar o somatório. Para você não começar a comprar 25% de várias coisas, daqui a pouco você está com 100% já da sua carteira super correlacionado, e aí isso pode te deixar um pouco enrolado nas crises, principalmente, tá? A gente não pode olhar só para quando as coisas sobem, né? Bull market, todo mundo ganhando dinheiro. Sim, bom, a gente torce por isso, mas tem que ter o controle do risco, porque as crises, elas vêm, né? Renda variável, a gente sabe que as crises aparecem e as coisas caem. Então, às vezes é um pouco mais prático você trabalhar com o conceito de classe, somando todos aqueles ETFs ou aquelas ações que você tem e controlar aquele percentual. Aí, lógico, se vai ser 5%, 10%, 40%, aí depende de um monte de coisa. O seu perfil de risco, os seus objetivos, os seus prazos, o resto da carteira, né? Os outros ativos que vão ser descorrelacionados, né? Que vão contrabalancear. Sua exposição, por exemplo, para renda fixa e variável nacional e internacional, em dólar, em reais, outras moedas e assim por diante. Então, aqui a diversificação é aquela coisinha chata de sempre que a gente tem que lembrar porque é importantíssimo e te ajuda demais a evitar aí deslizes ou grandes quedas aí, para o caso de você não ser um gênio e não ficar concentrando muito a carteira. Eu não sou um gênio, então eu não concentro muito. Eu vou na diversificação e tal. Acaba sendo um pouquinho melhor, né? Então, as impressões aqui do Tier B11 é que a seleção de ativos daquele índice, ela é bem interessante para dar uma filtrada, justamente em termos de ativos um pouco mais seguros, um pouco mais qualidade por serem ligados à economia real. Mas eles são bem concentrados, porque você tem apenas 17 ativos, mais ou menos. Então você tem uma concentração grande de setor, é bem nichado, setores da economia específicos. Você tem poucos ativos, isso pode torná-lo um pouco mais volátil. Isso é bom quando as coisas sobem, ele tende a bater os outros índices, mas você pode sofrer um pouquinho em algumas quedas. Tem que ver aí o tipo de crise, o tipo de situação. Um outro risco relevante é a questão da liquidez, tá? Novamente, você tem que dar uma olhadinha antes de comprar, porque o patrimônio líquido é um pouco baixo, tá? 2 milhões, gente, 2 milhões é baixo. Ficar atento aí, até porque se esse ETF não pega a liga, o BTG pode optar, eles podem decidir por descontinuar ele, né? Podem falar, não, vamos encerrar, porque, né, ninguém quer comprar, ok, eles têm esse direito, e aí eles vão liquidar as cotas a mercado. O dinheiro vai voltar para você não vai perder tudo, não é isso? Mas você pode ser que forcem uma venda num momento ruim para você, de desvalorização, enfim. Então tem esse ponto aí de atenção. E também do dividend yield, né? Não está claro ainda, não está no site ainda, né? Quem sabe no próximo vídeo, essa questão de quanto que está pagando anualmente, a periodicidade, tudo isso, né? Tem que estar um pouco mais fácil ali no material publicitário em geral, né? Anthony, tá lá no regulamento do fundo, você tem que ler as 500 páginas para entender. Não, eu não tenho que ler. Eu não tenho que ler. Nem você, pessoa física, essas coisas têm que estar no site bem disponíveis. Mas de qualquer forma, é um ativo que a gente vai continuar acompanhando. E se vocês quiserem, de vez em quando eu trago aqui uma atualização dele e também dos dividendos que ele está pagando, tá certo? Lembrando aqui, na faixa de 5, 6% numa conta de padeiro até esse momento. E diretamente ele está até concorrendo aqui com o Dividend 11,
NDIV11 também. Vou fazer os vídeos deles, tá? Vou fazer. Já fiz os roteiros. Tá na agenda aqui. A agenda tá corrida, cara. A gente sabe que ETFs de ações brasileiras tendem a não pagar tanto quanto fundos imobiliários, ou então versus os concorrentes lá de dividendos sintéticos, por exemplo, de mercado internacional. São propostas diferentes, classes diferentes, lembrando sempre do conceito da diversificação e de ativos para não estarem muito correlacionados. E se você gosta de ativos mais nichados e concentrados como esse, mas que é uma opção diferente aí do nosso lado, os hermanos argentinos, tem aqui o ARG11, proposta totalmente diferente aqui do TIR B11, mas está aqui caso você queira saber mais. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.